da aula vai ser compreensão e interpretação textual. Para muita gente, é uma dificuldade entender quando uma questão de uma prova cobra habilidades de compreensão e habilidades de interpretação. E é importante você saber por quê? Porque o enunciado, quando ele diz assim, no enunciado, a partir do texto, né, no texto, vai te dar uma dica para que você vá lá no texto, para que você não perca muito tempo tentando deduzir. Então, o objetivo dessa aula é justamente fazer você diferenciar o que é compreender, o que é interpretar, para fazer a interpretação de forma mais eficiente. Então, vamos começar com esse texto. Aí eu pergunto, isso é um texto? O que é que você acha? Eu tenho aqui uma charge. Eu tenho um texto verbal, não verbal. Professor, o que é um texto verbal? O que é um texto não verbal? Um texto não verbal é um texto que você tem imagens. Então, nessa charge, você tem a imagem aqui da rede, você tem a imagem do pai, né? A imagem dos filhos, a imagem da mãe na rede. Então, esses elementos imagéticos aqui fazem parte da linguagem não verbal. Esse balão de fala e esse texto aqui, essa parte aqui, fazem parte da linguagem verbal. Então, quando eu tenho qualquer enunciado que transmita uma mensagem, que tenha uma intencionalidade para o interlocutor, eu tenho um texto. Então, é importante saber o que é que você vai interpretar, o que é que você vai compreender, o que é um texto. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma charge. Então, você, candidato, né, que está fazendo a prova, percebe que isso aqui lá na sua prova, você vai ver que trata-se de um texto misto, trata-se de uma charge. Você sabendo o que é uma charge, você já vai buscar a intencionalidade. Uma charge é um texto em que se faz uma crítica. Então, a interpretação do texto, a compreensão já se inicia. E aí você vai analisar, né, as linguagens. Então, eu tenho uma palavra rede, aqui social. Eu tenho a fala do pai, que diz assim, rede social aqui em casa é outra coisa. E aí eu tenho a imagem da rede. Então, nesse contexto, eu tenho 3 referências à palavra rede. Esse rede social aqui não é o mesmo rede social daqui. O primeiro rede social faz referência à rede virtual, à internet, que são redes sociais, por exemplo, Facebook, Instagram. Então, esse primeiro rede faz referência a uma outra coisa. Aí você vem rede social aqui em casa. Esse daqui é a rede de compartilhamento, né, que você percebe que você tem aqui uma rede com várias pessoas, que são pessoas de classes menos, né, favorecidas e que ocupam essa rede. Aí você vai perguntar, qual é o objetivo desse texto? Nesse caso, o chargista está fazendo uma crítica à falta de acesso de muitas pessoas ao mundo digital. Qual é o tema do texto? Exclusão digital. Então, analisando o verbal, o não verbal, cruzando essas informações, você já percebeu aí a intencionalidade desse texto. E aí, qual é o nosso objetivo? Buscar o que é compreender, o que é interpretar. Nesse processo, você compreendeu, você interpretou e você chegou à intencionalidade. Nesse segundo texto, por exemplo, eu tenho assim, Maria é uma menina bonita, mas a gasolina aumentou, tudo o que ela quer é ser uma adulta. Contudo, o presidente morreu, pois seu tio havia tomado um copo de água. Enfim, Maria é uma garota feliz. Isso é um texto? Não. Por quê? O que tem frases, tem pontuação, está todo arrumadinho, parece um texto, mas não tem sentido. As frases não têm relação uma com a outra. Quando eu li todas as frases, não formou um sentido lógico na nossa cabeça. Então, não se trata de um texto. Então, qual é a diferença? Nesse daqui a gente captou uma mensagem, nesse daqui a gente captou uma crítica, nesse daqui a gente percebeu uma estratégia enunciativa. A brincadeira com a palavra rede. A polissemia. Primeiro rede significa uma coisa, segundo rede significa outra coisa, o terceiro rede significa outra coisa.
O cruzamento desses sentidos construiu a mensagem. Qual foi o efeito? Elaborar uma crítica acerca da exclusão digital. Aqui a gente não entendeu nada, não tem sentido. Então não é um texto, porque um texto tem que passar uma mensagem em que o receptor compreenda. Falando de texto, a gente vai falar de estratégias para compreender e interpretar. Eu trouxe para vocês 2 processos que são importantes e você vai ter que fazer toda vez que você se deparar com um texto na sua prova, por exemplo, ou na hora que você estiver fazendo as suas questões. Quando a gente lê um texto, como a gente fez aqui na charge, a gente leu o que estava explícito, observou a relação dos elementos verbais e não verbais e produzir sentido. Só que um texto, ele não é só o que está escrito, explícito. Um texto comunica também a partir do implícito. E às vezes ele comunica mais a partir do implícito. Quem nunca olhou para uma pessoa pela primeira vez e imaginou e deduziu uma série, né, de concepções acerca dessa pessoa? E que depois disse assim, quando eu te conheci eu imaginei um monte de coisa de você. Porque nesse momento você estava lendo o implícito. O que a roupa da pessoa sugeria, o que o olhar dela sugeria, o que o comportamento dela sugeria. Então, a partir dessas informações implícitas, você compôs um conceito acerca daquela pessoa. A gente faz isso todo o tempo, sabe por quê? Porque é nossa capacidade, a gente tem capacidade de atribuir sentido, a gente tem capacidade de buscar sentido em tudo que a gente observa, em tudo que a gente lê. Então, voltando aos pressupostos e subentendidos. O que são pressupostos subentendidos? São justamente as informações implícitas de um texto, não as explícitas. Porque a explícita, você olhou para o texto, decodificou, você teve acesso. E a implícita, que relação tem saber buscar essas informações com a sua capacidade de leitura? O seu desenvolvimento de habilidades para, na hora da prova, você conseguir ler o texto com mais rapidez, perceber, inferir e responder as questões. Muita. Por quê? Porque a partir do momento que você entende a diferença de um pressuposto, entende a diferença de um subentendido, você já vai conseguir entender a diferença entre o que é compreender e o que é interpretar. Vamos aqui ver. O que é que diz aqui? Os pressupostos são de mais fácil identificação, estando sugeridos no texto por pistas linguísticas, compreensão. Então, eu tenho uma frase, Paulo está cansado de ser professor de matemática. Está explícito que Paulo está cansado de ser professor de matemática. Pronto. O que eu tenho implícito aí? Eu tenho um pressuposto. Se eu digo pressuposto, informação implícita a partir do que está dito, se eu digo que Paulo está cansado, automaticamente eu infiro que Paulo é professor há muito tempo. Como é que uma pessoa está cansada de algo? Porque ela já fez aquilo muitas vezes. Se ela já fez aquilo muitas vezes, ela está cansada. Então, significa que ela já está fazendo esse processo há algum tempo. Então, o pressuposto é a informação implícita deduzida a partir do elemento escrito, nesse caso, o cansado, o adjetivo cansado. Só que ficou nisso? Não, eu posso deduzir uma série de informações a partir dessa frase. Subentendido. Por que Paulo está cansado? Talvez porque o salário é baixo. Paulo é professor de matemática. Então, o cansaço dele deve ser porque o salário é baixo. Ou há muita indisciplina, aí ele tem dificuldade de dar aula, porque os meninos estão indisciplinados, segunda inferência de subentendido. Ou ainda pela dificuldade que os estudantes apresentam no estudo da matemática. Ou seja, eu posso fazer a partir dessas simples frases várias deduções. Agora, o que diferencia a primeira da segunda é que o pressuposto eu vou recuperar, eu vou ter acesso a partir do dito, a partir do elemento gramatical. Um outro exemplo, se eu digo assim, menina, você ainda não estudou.
Automaticamente você infere aí um pressuposto. Menina, você ainda não estudou, é porque essa menina já deveria ter estudado. Então, o uso do advérbio ainda sugere que ela já deveria ter feito a ação de estudar. Aí você pode pressupor essa informação e subentender outras. A menina é preguiçosa, por isso que ela ainda não estudou. A menina estava dormindo. A menina não tem muita assiduidade no estudo, não tem rotina de estudo. Então, os subentendidos você vai inferir, captar a partir do contexto. Então, já ensinei a você duas habilidades. Primeira, a partir do que está escrito, você inferir, você buscar automaticamente tirar informação chamada pressuposta, a partir dos elementos, por exemplo, adjetivos, advérbios. Então, você retoma, o que é que você vai fazer? Você vai automaticamente, na hora do trabalho com o texto, recuperar as informações implícitas, que são chamadas de pressupostas e subentendidas. Olha o conceito aqui, os subentendidos são deduzidos pelo leitor, sendo da sua responsabilidade. Enquanto o pressuposto está no campo da compreensão, os subentendidos estão no campo da interpretação. Por quê? Porque, observe, se eu digo que Paulo é professor há muito tempo, em relação à frase Paulo está cansado de ser professor de matemática, a frase está me autorizando a falar isso. Quando eu digo, talvez porque o salário é baixo, quando eu penso isso, eu infiro isso, a frase não está me autorizando. Não tem um elemento aqui que eu digo, não, isso sugere. Então, o subentendido está na cabeça da gente. O subentendido tem a ver com o nosso repertório, com o nosso conhecimento de mundo, com o nosso conhecimento do contexto. É uma inferência, é uma dedução. Por isso que os subentendidos estão no campo da interpretação, porque interpretar é inferir. Interpretar é deduzir, interpretar é ir além do texto. Então, observe que essa frase